As austeridades e penitências são de alguma utilidade? Enfrentar as vicissitudes da vida já é penitência suficiente. Você não precisa inventar problemas para si mesmo. Aceitar de bom grado tudo o que a vida trouxer é toda a austeridade que você precisa. E o sacrifício? Compartilhe com boa vontade e alegria tudo que você possuir com quem precisar. Não invente crueldades auto-infligidas. O que é entregar-se? Aceite o que vier. Sou fraco demais para me sustentar sobre minhas próprias pernas. Preciso da companhia sagrada de um guru e de pessoas boas. A equanimidade não está ao meu alcance. Aceitar o que vier, da forma que vier, me assusta. Penso com horror em minha volta aos Estados Unidos. Volte e faça o melhor possível de suas oportunidades. Antes de mais nada, termine seu bacharelado. Você sempre poderá voltar à Índia para estudar cura natural. Sei que nos Estados Unidos as oportunidades são muitas. É a solidão que me assusta. Você sempre pode contar com a companhia de seu próprio ser. Você não precisa se sentir só. Apartado dele, até mesmo na Índia você sentirá solidão. Toda a felicidade vem de agradar o ser. Agrade-o. De volta aos Estados Unidos, não faça nada que seja indigno da realidade gloriosa que existe dentro do seu coração. E você será feliz e permanecerá feliz. Mas você tem que procurar o ser. E após encontrá-lo, permanecer nele. A solidão total me trará algum benefício? Depende do seu temperamento. Você pode trabalhar com outros e para outros, sempre alerta e amigável, e crescer mais do que você cresceria na solidão, que pode torná-lo embotado ou deixá-lo à mercê da infindável tagarelice de sua mente. Não pense que você pode mudar através de esforço. A violência, mesmo quando voltada contra si próprio, como nas austeridades e penitências, não dará frutos. Não há maneira de saber quem é realizado e quem não é? Sua única prova é você mesmo. Se você sente que se transformou em ouro, isso é sinal de que você tocou a pedra filosofal. Fique com essa pessoa e observe o que acontece com você. Não pergunte a outros. Um guru é universal em sua essência, mas não em suas expressões. Ele pode parecer mal-humorado ou ganancioso, ou se preocupar demais com seu ashram ou com sua família, e você pode se deixar enganar pelas aparências, enquanto outros não se enganam. Eu não teria o direito de esperar perfeição total, interna e externa? Interna, sim. Mas a perfeição externa depende das circunstâncias, do estado do corpo e de fatores de toda a ordem pessoais e sociais. Disseram-me que procurasse o Jnani, para aprender com ele a arte de alcançar Jnana. E agora você me diz que tudo isso é falso, que eu não saberia distinguir quem é o Jnani e que Jnana não pode ser conquistada pelos meios apropriados. Tudo é tão confuso. Isso porque você faz uma ideia totalmente equivocada da realidade. Sua mente está impregnada com os hábitos de avaliar e adquirir e não consegue admitir que o incomparável e o inalcançável estão atemporalmente em seu coração, esperando por reconhecimento. Tudo que você tem a fazer é abandonar todas as lembranças e expectativas. Apenas esteja preparado, em total nudez e no nada total.
Quem abandona? Deus o fará. Apenas perceba a necessidade de abandonar. Não resista, não se prenda à pessoa que você pensa ser. Como você se imagina sendo uma pessoa, você imagina que o Nani o seja também. Só que um pouco diferente, mas bem formado e mais poderoso. Pode-se dizer que ele seja eternamente consciente e feliz, mas isso nem de longe expressa toda a verdade. Não confie em definições e em descrições. Elas levam a graves enganos. Se não me disserem o que fazer e como fazer, sinto-me perdido. Isso mesmo, sinta-se perdido. Enquanto você se sentir competente e confiante, a realidade estará fora do seu alcance. A não ser que você aceite sua aventura interna como modo de vida, a descoberta não virá até você. Descoberta de quê? Do centro do seu ser, que é livre de todas as direções, meios e fins. Ser tudo, saber tudo, ter tudo. Nada ser, nada saber, nada ter. Essa é a única vida digna de ser vivida, a única felicidade digna de se ter. Admito que esse objetivo está além da minha compreensão. Deixe-me saber o caminho, pelo menos. Você tem que encontrar seu próprio caminho. A não ser que você mesmo o encontre, ele não será o seu caminho e não o levará a parte alguma. Com seriedade, viva sua verdade, tal como você a encontrou. Haja com base no pouco que entendeu. É a seriedade que o levará à sua meta, não a esperteza sua ou de outros. Tenho medo dos erros. Tantas coisas eu tentei e tudo deu em nada. Você deu muito pouco de si. Você tinha apenas curiosidade, mas não seriedade. Não sei fazer melhor que isso. Pelo menos disso você sabe. Sabendo que elas são superficiais, não dê valor às suas experiências. Esqueça-as assim que elas chegarem ao fim. Viva uma vida limpa e sem egoísmo. Isso é tudo. A moralidade é importante? Não trapaceie. Não cause sofrimento. Isso não é importante? Acima de qualquer outra coisa, você precisa de paz interna, que exige harmonia entre o interno e o externo. Faça aquilo em que você acredita e acredite no que fizer. Tudo mais é desperdício de energia e de tempo. Quem é o Guru e quem é o Guru Supremo? Tudo o que acontece na sua consciência é o seu Guru. E a consciência pura, além da consciência, é o Guru Supremo. Meu Guru é Sri Babaji. Qual a sua opinião sobre ele? Que pergunta? Pergunta-se ao espaço em Bombay qual sua opinião sobre o espaço em Pune. Os nomes são diferentes, mas não o espaço. A palavra Babaji é apenas um endereço. Quem mora nesse endereço? Você faz perguntas quando tem problemas. Investigue quem causa os problemas e para quem. Entendo que todos têm a obrigação de alcançar a realização. Isso é dever ou destino? A realização é a percepção do fato de que você não é uma pessoa. Ela, portanto, não pode ser dever da pessoa, cujo destino é desaparecer. Seu destino é dever daquele que imagina ser a pessoa.
Descubra quem ele é, e a pessoa imaginária se dissolverá. Liberdade é estar livre de alguma coisa. Do que você tem que se libertar? Obviamente, você tem que se libertar da pessoa que você pensa ser, pois é a ideia que você faz de si mesmo que o mantém prisioneiro. E como a pessoa é eliminada? Com determinação, entenda que ela tem que ir embora e deseje que ela se vá. Se você for sério, ela irá. Algum dia, alguém lhe dirá que você é a consciência pura e não o corpo-mente. Aceite isso como uma possibilidade e investigue-a seriamente. Talvez você descubra que não é assim, que você não é uma pessoa presa ao espaço e ao tempo. Pense na diferença que isso faria. Se não sou uma pessoa, o que sou então? O pano molhado tem uma aparência, uma textura e um cheiro peculiar, enquanto está molhado. Ao secar, ele volta a ser um pano normal. A água foi removida e quem poderia desconfiar que o pano em algum momento esteve molhado? Sua natureza real não é o que você parece ser. Abandone a ideia de ser uma pessoa. Isso é tudo. Você não precisa se transformar naquilo que você, de qualquer modo, já é. Há a identidade daquilo que você é e há a pessoa superposta a essa identidade. Você conhece apenas a pessoa. A identidade que não é uma pessoa você não conhece, por nunca ter duvidado, nunca ter se colocado a pergunta crucial: quem sou eu? A identidade é a testemunha da pessoa. E a sadhana consiste em deslocar a ênfase da pessoa superficial e imutável para a testemunha imutável e sempre presente. Por que a pergunta quem sou eu me atrai tão pouco? Prefiro passar meu tempo na doce companhia dos santos. Permanecer no seu próprio ser também é companhia santa. Se você não tem problema com sofrer e se libertar do sofrimento, você não encontrará a energia e a persistência necessária para a autoinvestigação. Não se pode fabricar uma crise. Ela tem que ser genuína. E como uma crise genuína acontece? Ela acontece a cada momento, mas você não está alerta o bastante. Uma sombra no rosto do seu vizinho, a imensa e generalizada agonia da existência são fatores constantes em sua vida, mas você se recusa a notar. Você sofre e vê outros sofrendo, mas não reage. O que você diz é verdade, mas o que posso fazer? Essa é de fato a situação. Minha impotência e meu embotamento são parte dela. Isso já basta. Olhe para si mesmo sem cessar. É suficiente. A porta que barra seu caminho é também a porta que se abre para que você passe. O eu sou é a porta. Poste-se frente a ela, até que ela se abra. Aliás, ela está aberta, mas você não está por perto. Você está esperando frente a portas pintadas e inexistentes que nunca se abrirão. Muitos de nós, em algum momento e em certo grau, tomamos drogas. Disseram-nos que tomássemos drogas para entrar em níveis mais altos de consciência. Outros nos aconselharam a fazer muito sexo com esse mesmo fim. Qual a sua opinião sobre o assunto? Não há dúvida de que uma droga que é capaz de afetar o cérebro pode também afetar a mente e proporcionar todas as estranhas experiências prometidas. Mas o que são todas as drogas se comparadas com a droga que trouxe essa peculiaríssima experiência de ter nascido e de viver em sofrimento e medo, em busca de uma felicidade que nunca vem ou que não dura? Você deveria investigar a natureza dessa droga e encontrar um antídoto. Nascimento, vida, morte, tudo isso é uma coisa só.
Descubra a sua causa. Antes de nascer, você estava drogado. Qual era essa droga? Você pode se curar de todas as doenças, mas se você estiver ainda sob a influência dessa droga primordial, de que servem as curas superficiais? Não é o karma que causa os renascimentos? Você pode mudar os nomes, mas o fato persiste. Que droga é essa, a que vocês chamam de karma ou destino? Ela fez com que você acreditasse ser o que não é. O que ela é e como livrar-se dela? Antes de ir adiante, você tem que aceitar, pelo menos como uma hipótese de trabalho, que você não é o que parece ser, que você está sob a influência de uma droga. Só então você terá o ímpeto e a paciência para examinar os sintomas e procurar a causa comum a todos eles. Tudo que um guru pode dizer é: meu caro senhor, você está totalmente enganado acerca de si mesmo. Você não é a pessoa que pensa ser. Não confie em ninguém, nem mesmo em si próprio. Procure, descubra, remova e rejeite todas as suposições, até que você chegue às águas vivas e à rocha da verdade. Até que você esteja livre da droga, todas as suas religiões e ciências, orações e yogas de nada lhe servirão, porque por se basearem no equívoco, elas reforçam esse equívoco. Mas se você permanecer na ideia de que não é o corpo, nem a mente e nem mesmo sua testemunha, mas que você está absolutamente além, sua mente crescerá em clareza, seus desejos em pureza e seus atos em caridade. E essa destilação interna o levará a um outro mundo, um mundo de verdade e de amor destemido. Resista a seus velhos hábitos de sentimento e pensamento. Diga sempre a si próprio: não, assim não. Não pode ser assim. Eu não sou assim. Eu não quero nem preciso disso. E o dia certamente virá em que toda a estrutura de erro e desespero cairá por terra, e o solo estará livre para uma nova vida. Afinal, você tem que se lembrar que todas as suas preocupações consigo próprio só acontecem durante as horas de vigília e parcialmente em seus sonhos. No sono profundo, tudo é posto de lado e esquecido. Isso mostra como sua vida desperta é pouco importante, até para você mesmo, a ponto de que basta deitar e fechar os olhos para que ela desapareça. Cada vez que você vai dormir, você o faz sem a mínima certeza de que irá acordar, e no entanto você aceita correr o risco. Descubra, então, que o verdadeiro conhecimento não cria um novo ser para você. Ele apenas remove a sua ignorância ignorante. A bem-aventurança não é acrescentada à sua natureza. Ela é meramente revelada como seu verdadeiro estado natural, eterno e imperecível.